Boa tarde, na paz do Senhor, turma do Ciadel, Núcleo 2, Jardim do Ingá, Pastor Jonivon. Dando sequência à nossa lição, página 32, da revista Pentateuco, do livro Pentateuco, nós podemos ver que o êxodo é a saída dos israelitas do Egito. Trata de um período histórico que abrange desde a morte de José, a saída do povo de Israel do Egito e a construção do santuário, que é a tenda da congregação, aos pés do Monte Sinai, né? Nós vemos aí a conquista da nação independente com legislação especial, escrita pelo próprio Deus, né? No Monte Sinai, entregue a Moisés. Essa legislação de Israel, ela tanto é religiosa como leis morais, leis cívicas também, leis escritos, né? Abrange tanto a parte religiosa como a parte civil da comunidade de Israel, do povo de Israel. Nós vemos aí um Deus libertador, né, que compassivo, clemente, misericordioso, fiel e que perdoa sempre as transgressões do seu povo Israel. Mas também, não podemos esquecer, muitas pessoas têm Deus como uma pessoa só de amor. Não. Deus também, ele exerce o juízo, né? Ele exerce castigo, ele pune, ele mata, né? Ele pede para que se mate. Isso nós temos, né? Os relatos. A exemplo, Êxodo 32, verso 9 e 10, Êxodo 32, 25 a 29, né? Morreu mais de 3.000 homens, foram mortos, né? Deus matou os egípcios no Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar. O povo passou, quando os egípcios estavam passando, ele fechou o mar e simplesmente os egípcios ali, os soldados, foram mortos, né? Então nós temos um Deus que é amoroso, que é compassivo, longânimo, perdoador, mas temos um Deus também que é fogo que consome, né? Fogo que abrasa, que pune, que corrige, que mata, se precisar, né? O Senhor não está só no meio do seu povo, como demonstrou que estava no meio do seu povo, né? Êxodo 17:7. Eis que estarei diante de ti, sobre a rocha em Horebe, Massá e Meribá. Né? Prova, Massá quer dizer prova ou processo judicial. Meribá quer dizer querela, de pleito, de querelante, né? De quem pleiteia uma causa. Houve falta de fé ali nos israelitas, página 33, né? Página 34, nós temos a divisão do livro. Capítulo 1 ao capítulo 11, Israel está no Egito. Capítulo 12 ao capítulo 18, Israel está no deserto. Capítulo 19 ao capítulo 31, Israel está no Monte Sinai, aos pés do Sinai, ele fica 2 anos ali. Por que que Israel fica 2 anos aos pés do Sinai, do Monte Sinai? Deus está ali tratando com o seu povo no sentido de desintoxicá-lo da cultura do Egito, né, das leis do Egito. E agora ali aos pés do Sinai, 2 anos, são entregues novas leis, são entregues novas orientações, onde os israelitas vão entrar em um outro meio. E lá o Senhor disse para eles não se tornarem iguais àqueles povos de lá. E pelo contrário, destruídos, né? O povo de Canaã. Jebuseus, cananeus, heteus, heveus, né? A libertação dos israelitas
Foi o maior evento que ocorreu no Antigo Testamento. Esse evento, ele chega lá em Jericó, a prostituta Raabe, de uma forma que, quando eles precisam de ser escondidos, porque já foram descobertos, né? Deus ali usa a pessoa de Raabe no sentido de protegê-los, porque ela já sabe o que Deus fez com os egípcios lá no meio do Mar Morto, né? Do Mar Vermelho, aonde eles foram mortos ali. E esse evento chega até o povo de Jericó e Raabe tem essa informação aí. As manifestações desse Deus é em quase todas as páginas do Antigo Testamento, né? O sustento, o livramento no deserto, as provisões que sempre Deus estava fazendo, né? Água, maná, né? Carne, cordonizes, né? Então é um Deus que se preocupa com o seu povo, né? A primeira parte do livro de Êxodo fala sobre o livramento da escravidão, como prometeu a Abraão, né? Êxodo é a continuação de Gênesis. Jacó chegou ao Egito com sua família, foi bem recebido e honrados, louvados por serem parentes de José e este amigo de Faraó, né? Só que depois da morte de José, entra um outro faraó e aí é que o cerco se fecha. Nós temos aí um período de cativeiro do povo de Israel, cerca de 400 a 430 anos de cativeiro, né? Nós falamos 400, 430 porque tem uns trechos que falam de 400 anos e temos uma outra porção bíblica que fala de 430 anos. Nós vamos ter o nascimento de Moisés, no capítulo 2, verso 1 ao 25 de Êxodo. Moisés, com seus 40 anos, foi criado e ensinado em toda a arte e ciência do Egito. Isso se encontra em Atos 7, 23, né? Quando Moisés se apresenta a Faraó, tinha 80 anos. Quando Deus chama Moisés e diz, vai a Faraó, aí ele já tinha 80 anos. Então, fica claro e evidente que Deus preparou Moisés, não só Moisés, mas Josué também, para eventos específicos. Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e Josué para ser o substituto de Moisés lá na frente, né? O que também flexibiliza a ideia que se prega por aí. Deus não chama capacitados, mas Ele capacita escolhidos. Ora, isso aí é uma falácia, né? Porque Deus ele pode trabalhar tanto com quem tem conhecimento, como com quem não tem conhecimento algum, né? Vai tanto do querer dele e do efetuar dele. Então, essa questão de que a pessoa não precisa se preparar, totalmente equivocada. Serve melhor que